valorizando, engrandecendo o ser humano. Educação integral como deve ser, aliando o ético ao estético, o necessário ao útil, o dever ao prazer. O ser em devir só educa quem sabe, existimos para o ser. IESD, Olá, estamos dando início à sua videoconferência. No programa de hoje, saberemos mais sobre a presença da pedagogia de Freinet com Glória Quirinos e Flaviana Granzotto. Olá, estamos começando mais uma videoconferência do IESD. Hoje num formato um pouco diferente do formato que você já está acostumado a acompanhar aqui com a gente. Mas o tema desta videoconferência de hoje é muito importante para a educação e para a pedagogia no Brasil. O tema é exatamente a presença da pedagogia Freinet no país. Freinet, como você sabe, que pregou uma nova escola a partir de uma filosofia de vida mais libertadora e, por isso mesmo, revolucionária. Participam desta videoconferência a psicanalista e psicopedagoga Flaviana Granzotto e aqui no estúdio com a gente a professora e escritora Glória Quirinos, doutora em Teoria Literária e Literatura Comparada e mestre em Literatura Brasileira, com um enfoque muito grande exatamente na pedagogia Freinet. Professora, eu gostaria então de começar exatamente esta videoconferência para que a senhora nos contasse um pouco da importância de se conhecer a pedagogia Freinet hoje. Qual é a importância desta pedagogia na forma de se trabalhar a educação no Brasil? No Brasil é bastante importante pontuar inicialmente que é um continente, um Brasil continente. E nesse sentido, a pedagogia Freinet, ela cumpre com dois momentos bastante importantes. Ele está patente nas teses de doutorado, nas dissertações de mestrado, nas monografias e principalmente nas práticas nas pequenas e grandes escolas. E de uma maneira latente, ela está permeando essa afetividade, que é um dos princípios da pedagogia Freinet, em inúmeros professores, alunos, sociedade, porque a pedagogia Freinet, ela está na escola, mas principalmente ela está na vida. Muito bem, este é então o tema que nós vamos trabalhar a partir de agora na videoconferência de hoje. Como eu falei, participa também com a gente a psicanalista e psicopedagoga Flaviana Granzotto. Eu gostaria de perguntar então à professora Flaviana como e onde começou a sua relação com a pedagogia Freinet. Eu diria que muito cedo, em criança ainda, porque na Itália, onde eu morava, eu tive a felicidade de morar numa escola, de trabalhar numa escola, considerando as reformas que o fascismo trouxe, muitas coisas foram erradas, mas muitas coisas foram boas. Então ele tentou modificar as escolas, dotando cada escola de um tipo de casinha no meio de algum bosquezinho, de um jardim florido, onde todas as professoras tinham direito de levar uma vez por semana, no mínimo, as crianças. Foi na época de Montessori. Por isso, os novos governantes assumiram aquelas ideias. Não se falava em Freinet, mas eu vivenciei e gostei demais dessa escola diferente, com paredes de vidro, com plantas, com flores, passarinhos, onde a gente não ficava confinada como na escola tradicional. É claro que eu guardei uma recordação maravilhosa dessa escola que adorei e pensei que mais tarde, quando eu fosse grande, como se dizia na época, eu poderia também ensinar e ter escolas parecidas. Mas eu não conhecia o nome de Freinet, nem que era a prática dele. Mais tarde, quando já professora ligada à Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, uma professora, uma colega, a professora Zenaide Bergamini, licenciada em letra, professora de francês, convidou um professor francês, Michel Lunet, que fora convidado para
coordenar e supervisionar um estágio de 2 anos em São Paulo, na PUC. E Zenaide convidou esse Michel Launay para que viesse a Santa Maria e nos trouxesse alguma coisa daquilo que havia levado para São Paulo. Foi um encantamento. Aí sim foi Freinet. Realmente começamos a conhecer Freinet. Ele trouxe algumas publicações, uma relação de bibliografia, e assim foi que realmente eu descobri Freinet. Professora Glória, a senhora conhece a professora Flaviana, vocês são amigas de longa data e foi exatamente a pedagogia Freinet que as uniu, não foi? É verdade. Descobri a professora Flaviana Gransotto na França, num encontro internacional chamado RIDEF, Encontro Internacional de Educadores Freinet. Nesse encontro, eu tive a felicidade de ser traduzida para os educadores italianos pela professora Flaviana Gransotto, no momento em que ministrava uma palestra-debate para os educadores. Somos amigas, sim, e constantemente conversamos e, naturalmente, nosso assunto é a pedagogia Freinet, a sabedoria, a grandiosidade desse educador que tanto nos ilumina. Nós vamos perguntar agora, então, à professora Flaviana, quais são os valores que ela destaca no caráter do homem Freinet? Falava de uma maneira muito atraente, tinha uma voz que conquistava, eu acho que a característica principal. Ele usava os cabelos, para a época, um tanto longo, ondulado, e o único ticto, ou seja, gesto que ele repetia era aquele. De vez em quando ele cuidava e não usava chapéu, que era a característica da época, usar chapéu. Ele cuidava que os cabelos estivessem sempre bem no lugar. Era uma pessoa atraente, sobretudo encantava com a voz. Curioso. Agora, o interessante, não é, professora Glória, é que não há como dissociar o homem Freinet do educador Freinet. A senhora acredita que ele trouxe para a sua pedagogia exatamente essa personalidade? Eu acredito que sim. É bastante difícil essa separação do homem e do educador. Freinet é uma grande unidade entre o fazer, o sentir e o pensar. Eu acredito que nesse grande tripé que nós descobrimos sempre novo e atual, o pensador em que prevalece a unidade. É por isso que ele é singular, não é? Exatamente. Agora, então, a gente chega no ponto alto, eu acredito, desta videoconferência, que é exatamente o X da questão. Qual é a grande diferença da pedagogia Freinet para dos outros mestres? Essa é a nossa pergunta à professora Flaviana. Eu não conseguia que os meus alunos gostassem realmente das aulas de ciência. Na época, eu era professora de ciência. Quando muitos eles me faziam o favor de gostar de mim. Então, executavam, aprendiam, eu levava microscópio para a sala de aula, fazia lâmina, procurava motivar de toda maneira, mas era sempre uma escola tradicional. Quando conheci de verdade a proposta de Freinet, após um estágio que eu fiz, o primeiro na França e em Portugal, adorei aquele tipo de trabalho e eu sabia de ter descoberto a maneira de encantar os meus alunos. Assim como Freinet encantava, como um grande mago, todas as pessoas que se aproximavam dele. E realmente não aconteceu outra coisa. As crianças começaram a ter prazer, que era o que eu sempre havia desejado, de estudar. Estudar para aprender, para conhecer, e não para ganhar uma nota. É interessante, professora Glória, quando o Freinet trata da questão do relacionamento, a relação com o outro, né? A senhora podia explicar um pouquinho isso para a gente? Na verdade, as relações em Celestine Freinet prevalece a cooperação. E a cooperação, eu acredito, que é uma atitude que promove a paz, não é? Ao contrário da competição, o competitivo promove a guerra. E nesse sentido, como a doutora Flaviana falou, a questão da nota, quando ela é muito pessoal, na verdade é uma briga por ser melhor. E na pedagogia Freinet, essa briga por ser melhor é diferente, é plural. Queremos ser melhores, queremos aprender melhor, aprender com prazer. E o prazer entra também nessa relação cooperativa, nessa relação de ajuda, nessa relação de ver o outro. Na verdade, então, quando o grupo todo aprende, todo mundo sai ganhando, né? Sem incentivar essa questão da competitividade. A corrida, né? Não é uma carreira, aprender não é uma corrida de carro, de cavalo, de nada disso. Pelo contrário, é ampliar o outro. Outro ponto interessante em Freinet também é a questão